Nesse instante eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta de 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, e hoje nós vamos falar sobre humildade, o caminho para o sucesso. É o tema da mensagem de hoje para as nossas vidas. Humildade, o caminho para o sucesso ou a estrada para o sucesso. Eu tive um professor no seminário, que ele não se encontra mais lá. O nome dele é Benedito Bezerra, e ele me ensinou uma coisa muito importante. Ele me ensinou a olhar para um texto e tentar pregar o texto numa contramão, que é o que nós chamamos. Benedito Bezerra me ensinou a pensar, e eu gosto muito das pessoas que pensam. Eu gosto muito das pessoas que olham para a Bíblia e conseguem retirar algo no qual nunca ninguém tirou, e que tentam mostrar uma outra realidade. Por exemplo, nós temos alguns textos bíblicos que Agar, muitas pessoas condenam Agar. Ele me ensinou a ter uma outra visão sobre Agar. Maria, a ter uma outra visão sobre Maria. Então, eu aprendi a pensar. E nem tudo aquilo que as pessoas me dizem, me falam, eu tenho como propriedade para a minha vida. Sempre tudo que as pessoas falam, eu passo a pensar, a refletir e a fazer perguntas sobre, seja um texto, um livro ou alguma coisa que as pessoas pensam. Então eu já ouvi muito as pessoas falarem muito e pregarem muito sobre sucesso. Se você realmente visitar as comunidades de fé que pregam a prosperidade, lá você vai encontrar muitas reflexões sobre 5 passos para o sucesso, 3 passos para o sucesso, o que fazer para ter sucesso na vida. E a grande pergunta que eu fiz é: o que realmente é ter sucesso? O que é ter sucesso? Será que ter sucesso é ter uma vida próspera? Será que ter sucesso é ser reconhecido? Será que ter sucesso é ser conhecido em todo o Brasil ou em todo o mundo? Será que isso é sucesso? Você já se fez essa pergunta sobre o que realmente é ter sucesso? E todas as perguntas ou todas as coisas que eu vejo, eu venho procurar no contexto bíblico, à luz da Bíblia, o que realmente isso significa. E aí, olhando para a Bíblia, eu encontrei alguns personagens bíblicos que tiveram sucesso na vida, mas que não foram ricos, que não tiveram prosperidade e que tiveram uma vida, um final de vida aos nossos olhos muito triste. Então, eu resolvi pensar para você e passei a compreender dentro da Bíblia que existe entre tantos princípios para o sucesso, mas existe um que é primordial, que se chama humildade. E passei a refletir sobre o que é ter humildade, e dentro dessa humildade, ou desse caminho da humildade, eu descobri que eu realmente, principalmente com o personagem Paulo, eu posso sim alcançar o sucesso, e que no final eu te explicarei qual é, não é, a minha linha de pensamento acerca do que é ter sucesso. Mas o texto bíblico me diz que sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe, ou seja, Ele é contrário aos orgulhosos, mas Ele concede a sua graça, a sua bondade àqueles que são humildes. Eu estive refletindo sobre uma pesquisa que foi feita, e que ela chegou a uma conclusão, essa pesquisa, que uma pessoa é mais suscetível a falhar quando tudo está indo bem. Ou seja, a pesquisa mostrou que uma pessoa, ela é mais propícia a falhar, não é quando as coisas estão difíceis na sua vida, mas quando tudo está indo bem.
Eu sempre digo para minha esposa lá em casa, principalmente na hora do café, que a gente vê a igreja se desenvolvendo, a gente vê as coisas caminhando tudo bem. Eu saio de viagem de férias, a igreja continua da mesma forma, e eu sempre digo para ela, esse é um momento, se a gente já orava, é o momento de nós orarmos mais ainda, e de nós fecharmos mais todas as brechas, para que as coisas possam continuar, porque quando as coisas estão indo tudo muito bem, segundo a pesquisa realizada no Texas, nos Estados Unidos, diz que ali é que mora o grande perigo da pessoa fracassar, da pessoa falhar, e da pessoa entrar em declínio. Ou seja, é quando ela chega num certo nível de sucesso, é fácil se esquecer da graça que levou ela até ali. E aí eu fiquei louco para descobrir aqui na Bíblia alguém que me desse base para essa pesquisa que foi realizada. Ou seja, a pessoa é mais propícia a falhar ou entrar em declínio quando a sua vida vai muito e muito bem, porque ela acaba esquecendo da graça que levou ela até aquele lugar de sucesso. E isso a gente vê tantos cantores aí, tem tantos hoje que, teve um aí que fez tanto sucesso, e que o cachê dele era 45, 50 mil reais para ele cantar no lugar, e hoje ele cobra 10 e as pessoas às vezes nem vão. Ou seja, chegou a um nível, que esqueceu da graça que o levou até ali. Então, eu sempre procuro mostrar na Bíblia, no contexto bíblico, as verdades que eu tento colocar para você. Então, sem dúvida nenhuma, eu quero dizer para você nessa noite, que você quer ter sucesso, e no final vou te mostrar o que é ter sucesso. Você precisa ter humildade, porque se você não tiver humildade, Deus vai se opor a você, como diz a carta de 1 Pedro. Você pode dizer amém? Agora, para dar base a isso que eu falei, eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26. Então eu encontro aqui um texto bíblico que mostra que um homem, um rei, chamado Uzias, com 16 anos de idade, um menino ainda jovem, sem experiência, eu quero que você passe a perceber isso, era um jovem que não tinha experiência de reinar, de assumir um cargo como rei. Porém, na caminhada, na sua vida, diz o texto bíblico que o seu pai morre, e como nós encontramos num contexto bíblico a monarquia, então esse jovem, 16 anos, ele assume um reinado e passa a comandar toda uma comunidade chamada povo de Israel. E o mais interessante é que o texto bíblico nos diz que, enquanto ele buscava ao Senhor, o Senhor o fazia prosperar, ou seja, ter sucesso. Enquanto ele estava na dependência de Deus, segundo o texto bíblico diz, enquanto ele estava em comunhão com Deus, enquanto ele estava refletindo com Deus, enquanto ele perguntava a Deus o que deveria fazer no seu reinado, o texto bíblico diz que durante a sua vida, enquanto ele buscou o Senhor Deus, Deus o fez prosperar. Venceu várias lutas, o país vivia economicamente muito bem, todo esse sucesso era resultado da humildade que ele tinha, de reconhecer que existia alguém acima dele, e que esse alguém que estava acima dele, ele era dependente desse alguém, e esse alguém era Deus. Então, Uzias era aquele cara que tinha a humildade de reconhecer que existia alguém acima dele. E enquanto ele compartilhava a vida com Deus, enquanto ele perguntava para Deus o que deveria fazer, enquanto ele estava na dependência de Deus, diz que
tudo na vida dele corria muito e muito e muito bem. Somos nós que, quando estamos naquele nível, como foi cantado nessa noite aqui, de estar no Santo dos Santos, a gente fica boquiaberto com o que Deus começa a fazer em nossas vidas. Nós ficamos impressionados com como Deus nos surpreende, quando tudo em nossas vidas nós colocamos diante dEle, na humildade, no entendimento de dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, e eu gostaria que o Senhor me direcionasse para o que eu devo fazer. Aí sim, nós temos sucesso em nossas vidas. Mas como foi falado domingo passado, quando o homem, ele começa a viver todo esse sucesso que Deus ofereceu, e que ele passa a esquecer de Deus, e não pergunta mais, não tem mais a humildade de estar diante de Deus, para perguntar o que se deve fazer, aí ele perde todo o dom da graça que Deus ofereceu para ele. Então, Uzias era esse cara. Não perdia uma batalha, a situação do país era a melhor possível economicamente. Esse cara era um cara que tinha posses, esse cara era um cara conhecido em todos os lugares. Tudo isso foi Deus que fez por ele. E eu tenho certeza que existe pessoas que você conhece, que estão vivendo esse momento com Deus, esse momento de sucesso em suas vidas. E se você parar para pensar ou analisar, você vai ver que essas pessoas, elas têm uma humildade, e pelo fato da humildade, o Senhor tem levantado essas pessoas. Agora, a tendência do ser humano é sempre relaxar e esquecer de Deus quando tudo vai bem. E aí eu gosto muito de pensar na figura aqui de Uzias, e na figura de muitas pessoas que a gente vê, que Deus começa a levantar do nada, que está ali em oração, em comunhão com Deus, e que Deus vai derramando a sua graça, e que são instrumentos de Deus, e quando chegam num determinado nível, que estão ali para pregar, para falar da palavra de Deus, e quando as pessoas não têm um determinado valor para cobrir aquilo que foi negociado, o cara não perdoa, e só falta matar você ou esganar você, para que você possa pagar o seu cachê. Perdeu a humildade. E esses são tendenciosos a entrar no declínio. Eu fico entristecido quando eu vejo uma pessoa que foi pobre, que passou necessidade, e que hoje se encontra num nível muito bom diante de Deus, pela graça de Deus e pelo fato de estar com Deus, e ignora aquelas pessoas que estão próximas de você e que não tem nem sequer um pão para colocar na boca. Perdeu a humildade, perdeu a graça que fez levantar até ali. E foi justamente isso, quando chegou a um nível de vida, 2 Crônicas 26:16, Uzias, rei com 16 anos, governou por muitos e muitos anos, e a cada momento que governava, Deus abençoava, porque ele estava debaixo da graça de Deus. Só que chegou um dia da sua vida, que ele já estava com tanto sucesso, segundo o que a Bíblia diz, alcançou tanto poder, já era tão reconhecido, que ele disse: agora eu não preciso mais do sacerdote para sacrificar. Diz a Bíblia que ele entrou no templo, no lugar onde o sacerdote deveria estar, e ali ele passou a fazer o que nunca ele deveria fazer. Ele passou por cima das ordens de Deus, ele deixou de ser humilde naquele instante, e pelo fato de sua vida estar indo tão bem, e pelo fato de ser tão conhecido e ter tanto sucesso,
ele disse: agora quem vai mandar sou eu, e quem vai sacrificar sou eu. Uzias chegou a um nível da vida que o orgulho tomou conta da humildade. Eu só queria que você pensasse de onde você saiu, quem é você agora e aonde você almeja chegar. Esses 3 passos da sua vida. Pare para pensar se a graça de Deus ainda está sendo constante. E se eu e você não esquecemos um pouco da nossa dependência de Deus. Meu irmão, se existe uma pessoa que adora ver histórias de superação, sou eu. Mas também eu já vi muitas histórias de pessoas que chegaram a um nível e que, como Uzias, o orgulho tomou conta da sua vida, e eles passaram a viver pelo seu próprio entendimento e chegaram ao fracasso. E o mais interessante é que Uzias, ele fez tudo isso, não foi num momento de fraqueza, porque o texto bíblico diz que ele era poderoso. Foi na verdade um coração que se encheu de orgulho e que ele achava que poderia, não é? Tomar o lugar de uma outra pessoa que foi comissionada para isso. Aí veja até aonde ele chegou. Veja só. Capítulo 26, 2 Crônica, verso 17. Veja aonde Uzias chegou. Foi crescendo na humildade, na graça de Deus. Chegou a um nível da sua vida que o texto bíblico ele diz que ele era tão poderoso e tinha tanto sucesso, tanto reconhecimento, que ele disse: agora quem vai praticar aqui o perdão sou eu dentro do santuário. E diz que homens chegaram diante dele e disseram: não faça isso, você não é digno de fazer isso, você não pode fazer isso. E sabe o que foi que ele disse? Ficou indignado com quem tentou aconselhar, ficou indignado com aquelas pessoas que tentavam impedir dele fazer isso. Oh, irmãos, às vezes nós chegamos no nível da vida que a gente não quer receber mais conselho de ninguém, pelo fato de nós termos chegado num patamar. Existem momentos na vida que, quando o sucesso chega, a gente acha que é a última Coca-Cola do mundo. E quando as pessoas chegam para nos aconselhar, as pessoas mais humildes, que a gente acha que são iletrados, que nós achamos que não tem nada a nos oferecer, nós fazemos como Uzias. Nós ignoramos as pessoas porque nós não temos a humildade de reconhecer que outras pessoas que são menores do que nós, pessoas com status menores do que o nosso, eles podem nos aconselhar e podem até mesmo ser um instrumento de Deus para chegarmos aonde realmente Deus quer. Quer que eu comprove isso para você? A escrava de Naamã. Naamã era o cara. Naamã era general, meu irmão, cheio de medalhas. E ele chegou no nível da vida. E quem foi que Deus usou para que ele pudesse ser curado? Uma escrava. E às vezes a gente até se irrita. Isso acontece muito com a mulher dentro de casa, que às vezes a mulher quer abrir os olhos do marido, e o marido, pelo fato de ser o chefe da família, o cara da família, aquele que bota a comida dentro de casa, aquele que dá a roupa, aquele que paga a escola, o cara se acha o maior. Mas deixa de ser besta, meu irmão, porque às vezes a tua esposa, ela é que é o instrumento de Deus ali para abrir os teus olhos, entendeu? Então muitas vezes a gente precisa ter a humildade para olhar e dizer assim: realmente nós precisamos procurar Deus juntos, para que Deus possa nos dar o direcionamento para as nossas vidas, e não esquecer que essa graça de Deus nos fez chegar até onde nós estamos.
Uzias ignorou o conselho dos amigos. E sabe o que foi que aconteceu? Diz que nasceu uma lepra na sua testa. Deus naquele momento respondeu automaticamente àquele homem. Sabe por quê? Porque ele deixou a humildade de lado e chegou a um nível que o orgulho tomou conta da vida dele e ele fracassou ali mesmo. Então, irmãos, sabe qual é o sucesso? Sabe qual era o caminho para você ter um sucesso? É a humildade. A humildade. Humildade não é deixar as pessoas pisotearem você, não. A humildade é, em primeiro lugar, você saber que existe um Deus que manda na sua vida. A humildade é você entender que tem um Deus que dirige a sua vida e que Ele deseja que você compartilhe o que você tem com Ele. É isso. É isso. Aí eu encontro na Bíblia, assim como encontrei na vida de Uzias, um homem que veio de baixo e que Deus foi humilde, que Deus o levantou. Depois a soberba bateu na sua vida, porque de acordo com a pesquisa, quando nós estamos por cima, que chegamos no nível, está o grande momento de declínio. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Ele declina novamente. E aí eu encontro na Bíblia um cara de sucesso, um cara que foi muito abençoado e que foi completamente dependente e que foi extremamente humilde. E esse cara está registrado em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. O grandioso Paulo se gloriando aqui na fraqueza. Paulo entendendo que o seu sucesso ali era nas tribulações. E Paulo entendendo que a graça do Senhor Jesus era suficiente para ele viver e continuar crescendo cada vez mais. A minha graça te basta, é o suficiente para você viver. Aí ele diz: eu me alegro ou me glorio nas fraquezas, nas tristezas, nas tribulações. E o mais interessante que eu encontro é que tudo que Paulo ia fazer, ele tinha sucesso. Ele vencia as batalhas. Ele naufragou e não morreu. Ele chegou a Roma e pregou o Evangelho. Tudo que ele ia fazer, ele tinha sucesso. Então, entenda o que é ser sucesso. Sucesso não é ser rico. Não é. Sucesso não é ser reconhecido. Sucesso não é ser milionário. Mas o Senhor Jesus me diz: filho, seja humilde que você alcança o sucesso, porque o sucesso você só vai alcançar com a minha graça, porque a minha graça te basta. Aí eu fico acho mais interessante, o que ele diz em 1 Coríntios 15, 9 e 10. Olha para mim aqui. Você sabe quem foi Paulo? Depois de Jesus, o maior missionário que nós conhecemos. E olha o que ele diz aqui. Ele diz: eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja. E em outras palavras ele diz: aquilo que sou não é mérito meu, aquilo que sou é mérito da graça de Deus.
Aí você me pergunta, pastor, como é que o senhor prega um sermão desse, que diz que a humildade é o caminho para o sucesso, e que eu não vejo nenhum sucesso na vida de Paulo, porque Paulo morreu de uma forma mais trágica possível. Então como é que um homem desse teve sucesso, pastor? Um homem desse que sofreu tanto, um homem desse que foi perseguido, um homem desse que tudo aconteceu de ruim com ele. Sabe por quê? Que eu digo que Paulo foi um homem de sucesso, porque mais uma vez eu repito, que juntar tesouros na terra, o ladrão vem, leva, a ferrugem vem e come. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos ter coisas boas, pelo contrário, Abraão teve, Jó teve, todo mundo teve, mas isso são consequências das coisas que acontecem. A Bíblia diz que o meu maior tesouro, ou o meu maior sucesso, é alcançar a vida eterna. A Bíblia diz que eu preciso ser reconhecido pelo Senhor e não pelos homens. E a Bíblia diz que eu só posso alcançar esse sucesso, como Paulo diz, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, e eu alcancei a coroa. Ter sucesso na vida não é ter um Fremont. Ter sucesso na vida não é ter uma mansão. Ter sucesso na vida não é ser um cantor renomado. Ter sucesso na vida não é ser reconhecido. Ter sucesso na vida é combater o bom combate e um dia chegar diante de Deus e dizer assim: eu, como Jesus, venci o mundo e aqui eu estou. Aí é ter sucesso. Porque a Bíblia diz que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Fracassou, não teve sucesso. Entendeu? Então, o sucesso para tudo isso, para mim chegar a esse sucesso, a estrada ou o caminho se chama humildade. E essa humildade parte do princípio de saber que existe alguém acima de mim, que eu dependo dele e que eu preciso ser contemplado pela sua graça e entender que aquilo que ele me dá, eu preciso viver alegremente, seja na alegria, seja na tristeza, seja na riqueza ou na pobreza, na saúde e na doença. Eu tenho que entender que aquilo que Deus está me dando é o melhor para mim viver e continuar debaixo da potente mão do Senhor. Porque Paulo, ele teve esse sucesso, foi bem-aventurado, porque ele reconheceu que sem Deus, sem estar debaixo da potente mão de Deus, ele não ia chegar a lugar nenhum. Então, você quer ter sucesso? Você quer ter sucesso? Tenha humildade e reconheça que é a graça do Senhor Jesus que vai te fazer crescer. As coisas do mundo materiais são consequências de uma obediência e de uma humildade. Sabe por quê? Eu encontro na Bíblia o homem que teve mais sucesso nesse mundo e que morreu pregado numa cruz. Eu encontro um homem que olhou para os discípulos e lavou os seus pés. Você sabe como é que eu procuro agir quando eu chego no meio de pessoas?
que são muito conhecedoras, que têm muito conhecimento, que expressam bastante o seu intelecto, eu chego e fico calado, só ouvindo. Só ouvindo. Só ouvindo. Só tentando aprender. E às vezes aquilo até que sei, de que não sei. Não sou nada. Quem sou eu? Não sou nada. Quem sou eu? Nada. Se o Senhor quiser tirar de mim Urua, aquele que Ele me deu quando eu nasci, Ele tira. Quem sou eu? O Senhor diz que as águas do mar estão na sua mão. Quem sou eu? Quem é você? Somos dependentes de Deus, somente. E Ele faz conosco o que Ele quer. Ele abre, Ele fecha. Ele dá, Ele tira. Nós somos comparados até à neblina da manhã, que passa rápido. Então o que eu aprendo é que o homem que teve mais sucesso nesse mundo, e que o livro que conta a sua história, é o livro mais vendido desse mundo. A Bíblia. O homem que teve mais sucesso nesse mundo, morreu na cruz, agoniando ali. Mas ele alcançou o que foi proposto para ele. Então entenda nessa noite. Humildade é o caminho para o sucesso. E a humildade, ela parte do princípio da obediência. E a obediência, em primeiro lugar, está em Deus. Uzias foi humilde porque foi obediente. E perdeu o que tinha porque foi desobediente. E quem é desobediente se torna orgulhoso. E não é isso que Deus quer para mim e para você. E o sucesso, o maior sucesso que o ser humano pode encontrar, chama-se vida eterna. Não existe maior sucesso do que esse. Quando eu chegar no céu e dizer, eu alcancei esse sucesso. Então, tenha humildade. Ela é importante. Humildade para reconhecer os erros. Humildade para chegar para o irmão e dizer, me perdoe. Humildade para saber que existem pessoas maiores do que nós. Porque a Bíblia diz que eu preciso olhar para o meu irmão como ele sendo maior do que eu. Mas o ser humano acha que o sucesso é apenas naquilo que ele vê. E esquece do interior. Não somos nada. A graça do Senhor nos basta. E quando, mediante esta graça, quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. E quando eu penso que eu estou forte, por cima de tudo, aí o Senhor Jesus olha e diz, aí é que você está fraco, meu filho. Humildade, o caminho para o sucesso.